Será que ainda vale a pena investir em biogás e biometano em 2023? Meu nome é Ricardo Miller, seja muito bem-vindo ao Dr. Biogás. Aqui eu te ajudo a investir ou a faturar alto nesse mercado bilionário de biogás e biometano, mesmo começando do zero. E para responder essa pergunta, eu vou fazer uma análise do panorama do biogás de 2023 com as minhas percepções pessoais. E você deve estar pensando, Ricardo, o que é o panorama do biogás? O panorama do biogás nada mais é que um censo das plantas e usinas de biogás que são implementadas e entram em operação no Brasil. É um trabalho realizado pelo Cibiogás, um trabalho voluntário que já está na sua sexta edição, ou seja, faz 6 anos que o Cibiogás faz isso, de coletar as informações e registrá-las para que a gente possa entender se o setor cresce ou não cresce. Inclusive, se você é uma empresa que implementa, um consultor que implementa projetos de biogás, registre os seus projetos lá no Biogás Map. Isso é bom para todo mundo, é bom para mim, é bom para você, é bom para o setor como um todo, porque os nossos clientes vão olhar para o setor e vão entender que ele está se desenvolvendo dentro das regiões deles, dentro do nicho deles. Os investidores vão colocar mais dinheiro, a gente vai ter mais prestação de serviço, a gente vai ter mais fornecedores, porque mostra o quanto o nosso setor está crescendo. Então, se você ainda não cadastrou, corre lá e cadastre o teu projeto para que o panorama do ano que vem seja ainda melhor. Eu vou fazer uma análise de 4 coisas para responder essa pergunta se ainda vale a pena investir ou não no mercado de biogás. A primeira, eu vou fazer uma análise geral dos macroindicadores do Brasil. Número de novas plantas, volume de biogás produzido, características dessas plantas. A segunda coisa, eu vou buscar entender o desenvolvimento do biogás dentro de cada um dos estados. A terceira é entender aonde o biogás tem sido utilizado, se é para energia elétrica, térmica, biometano, e por fim, quais são os setores que mais têm crescido. Agropecuária, saneamento ou indústria. Isso trazendo a minha percepção, os meus comentários pessoais. Tá? Olhando para esses macroindicadores, para essa visão geral do panorama, a gente já de cara descobre que o setor cresceu 15% no número de plantas e 22% no volume de biogás produzido, que é 529 milhões de metros cúbicos de biogás. Isso é equivalente a 28 milhões de botijões de gás residenciais. É muita coisa. E assim, só para a gente ter uma ideia, nos últimos 5 anos, o panorama do biogás registrou pelo menos 100 novas plantas todos os anos no Brasil. O ano que teve menor número de plantas foi o ano de 2021, com 111 plantas, e o ano que teve o maior número de plantas foi o ano de 2018, com 141 plantas. Esse ano, o panorama registrou 114 plantas e a gente bateu 936 plantas de biogás no Brasil. Muito provável que no momento que esse vídeo está sendo gravado, a gente já tenha ultrapassado, já tenha batido as 1.000 plantas de biogás no Brasil. Como assim, Ricardo? O panorama do biogás é um retrato do ano anterior que ele foi publicado. Então, esse ano 2023, a gente tem um panorama do biogás de 2022. Isso quer dizer o quê? Que dentro do ano de 2022, o Cibiogás registrou 936 plantas de biogás, 114 novas plantas e um volume de biogás acumulado produzido por todas essas plantas de 2,8 bilhões de metros cúbicos. Mas o que isso quer dizer, Ricardo? Quando a gente olha para o volume de biogás produzido, pessoal, isso representa apenas 3% do potencial de produção de biogás no Brasil, que é de 84 bilhões de metros cúbicos. A gente está falando que a gente está produzindo quase 3, 2,8, e que o potencial é 84. Então a gente tem muito para crescer dentro do setor ainda. Inclusive, quando a gente olha para os últimos 10 anos, o setor cresceu 10 vezes. 10 anos atrás a gente tinha um pouco mais de 90 plantas, hoje a gente tem um pouco mais de 900 plantas. E é natural que o setor ainda continue crescendo assim, porque tem muita oportunidade para se desenvolver ainda no mercado de biogás no Brasil. E agora, a gente vai entender um pouquinho das características dessas plantas de biogás. Eu vou compartilhar aqui com vocês esse gráfico e a gente vai fazer uma leitura dele da direita para a esquerda. Tá? A gente vai olhar por porte das plantas de biogás. O que é interessante a gente olhar aqui? Que 70% das plantas de biogás são de pequeno porte. Esse número não traz muita coisa para a gente, a não ser que a grande maioria das plantas de biogás são de pequeno porte. Mas agora, quando a gente compara isso com o último panorama do biogás, do ano passado, a gente vai ver que teve uma redução da representatividade das plantas de pequeno porte e a gente teve um aumento das plantas de grande porte. As plantas de grande porte saem de 7% e vão para 16%, 9% a mais, mais que dobrou, assim pode-se dizer, as plantas de grande porte. Como é que eu entendo isso? Eu entendo isso como uma profissionalização do setor. A gente deixa de olhar para projetos de biogás e começa a olhar para empreendimentos de biogás.
parece simples, mas não é simples assim. A gente começa a olhar para o negócio, para o biogás como um negócio propriamente dito, um negócio rentável, que vale a pena você botar dinheiro, porque o dinheiro vai voltar. Tá? Quando a gente olha para a aplicação energética, a continua ainda com um grande destaque dentro da geração de energia elétrica. A gente teve um grande volume de plantas de biogás para geração de energia elétrica. E o destaque aqui vai para o biometano, que ano passado estava com apenas 1% e hoje é 8% das aplicações de produção de biogás. E por fim, a gente olha para tipo de substrato ou os grupos, os setores que são utilizados, onde as plantas de biogás estão. E aqui é onde acontece a maior transformação, assim posso dizer, tá? Primeiro que, quando a gente olha para a agropecuária, que também é a maior parcela, a gente teve uma redução de 80% dessas plantas, e a gente está falando aqui, pessoal, desse recorte são só as plantas de 2022. Quando eu comparo só com as plantas de 2021 a gente teve 80% das plantas no agro. Esse ano a gente teve 63%, é uma redução de 17%. Por outro lado, a gente teve um aumento nas plantas de saneamento, né, que saíram de 9% e foram para 19%. Mais para frente a gente vai entender um pouco disso. Como é que eu, particularmente, olho para esses números e acho que eles fazem muito sentido para nós, tá? Primeiro quando a gente olha para o porte das plantas, a gente vai ver que 77% das plantas são de pequeno porte e produzem 7% do volume de biogás. 8% das plantas são de grande porte e produzem 83% do volume de biogás. Quer dizer o quê, Ricardo? Se você é um fornecedor de equipamentos, de plantas de pequeno e médio porte, é um prestador de serviço, o mercado está crescendo muito e tem muito cliente para você atender no Brasil e ainda vai ter muito mais cliente, você vai entender o porquê já, porque eu vou te explicar isso. Se você é um investidor, se você é uma empresa de nível estratégico, está olhando para grandes investimentos, grandes volumes de biometano, o setor também está mais profissional. Tem espaço para esse tipo de investidor. Então, não é que um lado é ruim ou o outro é bom. Eu acho que é bom para os dois lados. São perfis de negócios diferentes que se consolidam dentro do mercado de biogás, tá? Agora a gente vai olhar um pouquinho para a questão de localização geográfica das plantas de biogás. E aqui, basicamente, o panorama traz para nós que 41% dessas plantas estão situadas na região sudeste e que essas plantas produzem 60% do volume de biogás produzido. Entretanto, quando a gente olha para os estados de Minas Gerais, Paraná, Santa Catarina, São Paulo e Goiás, esses estados concentram 79% das plantas de biogás. Né? O que eu gosto de trazer destaque aqui é que o estado de Goiás é o estado que tem crescido muito dentro do aspecto de produção de biogás. Entendo que o estado encontrou a sua vocação para a produção de biogás. Inclusive, eu tive um bate-papo com o Rafael, diretor-presidente de biogás, sobre esse assunto do panorama do biogás. Vou deixar aqui para você que não assistiu, poder assistir e entender um pouquinho mais essa percepção, tá? É interessante olhar para isso daqui e entender um pouco a vocação dos estados. Os estados do sul têm uma vocação muito orientada para a suinocultura, né? Paraná, Santa Catarina, um pouco do Rio Grande do Sul. São Paulo tem uma característica muito legal que se destaca de todo o resto do Brasil, é essa vocação industrial. Consequentemente, você vai ter grandes indústrias que podem produzir volumes significativos de biometano. E você tem, de um lado, a demanda por biometano pelo outro setor industrial que não produz resíduo orgânico. A gente pode buscar aí nas notícias de biometano por São Paulo, você vai ver alguns movimentos industriais reivindicando o biometano, uma política de biometano dentro do estado. Então, assim, o que eu acho desses dados que estão sendo apresentados para nós? São três coisas. A primeira, se você está querendo investir no mercado de biogás, entrar no mercado de biogás, eu sugeriria você entrar nesses estados que têm um maior desenvolvimento, tá? Porque ali o mercado vai estar mais sensibilizado para aceitar a tua solução, para aceitar o teu posicionamento. A não ser que você more dentro de algum desses outros estados que tem pouco movimento, pouca presença de biogás. Obviamente, são estados que não têm mão de obra e têm oportunidade ali na grande maioria deles. Segunda coisa é se você está querendo expandir o teu negócio para fora da sua região, por exemplo, se você atua no Paraná, ou no estado de São Paulo, ou Santa Catarina, de repente olhar com um pouco mais de carinho estados como Goiás, Minas Gerais e Mato Grosso. Né? Ricardo, não devo botar esforço nos outros? Deve. Se é que está dentro do teu planejamento estratégico disso, eu não acho uma boa estratégia sair atuando no Brasil todo se você ainda não dominou o teu território onde você está instalado. O meu palpite de desenvolvimento no setor para os próximos anos é Mato Grosso do Sul e Goiás, estados que estão
muito orientados para o agronegócio e estão construindo empreendimentos muito sólidos dentro do agronegócio. Em especial, o Mato Grosso do Sul tem uma política pública muito forte que favorece muito a suinocultura, bovinocultura, avicultura, o desenvolvimento do agro como um todo. Então, entendo que esses estados devem receber um destaque no panorama do biogás dos próximos anos. O nosso próximo ponto é a questão da aplicação energética. O CBiogás trouxe para nós aqui um gráfico bem legal que mostra a evolução das aplicações: energia térmica, elétrica e biometano. E a gente vê um destaque muito claro da parte de biometano, né? Passando de 4 plantas para 20 plantas, quase 5 vezes o número de plantas aumentou nesse último ano. Isso foi influenciado muito pelo fato do alto consumo, né, dentro das indústrias. A gente está falando de um biometano industrial, assim posso dizer, onde você foge um pouco daquela norma da ANP e você começa a entregar um biometano um pouco mais pobre, né, com 90% de CH4, às vezes abaixo de 90% e fora dos padrões, né? Geralmente esse biometano é utilizado para fins térmicos, ou seja, para utilizar numa caldeira. Por quê? Porque as exigências que a ANP é para venda de biometano em postos de combustíveis ou na inserção dentro da rede de gás natural. E por vezes, dependendo do porte da planta de biogás, de biometano, isso pode inviabilizar o modelo de negócio. Quando eu olho para a geração de energia elétrica, e aqui já é um outro assunto, não acho que o biometano deve ocupar uma fatia muito maior em relação à energia elétrica. Mas qual que é a análise que tem aqui? A energia elétrica perdeu um pouco da competitividade, dado ao marco regulatório da geração distribuída, mas o biometano deve conquistar um espaço aí, porque dentre as fontes de energia renovável, como solar e eólica, o biometano é a única fonte despachável. Então algo deve acontecer. Eu sei que o CBiogás e a Biogás têm um movimento de tornar o biometano um pouco mais competitivo frente às outras gerações de energia elétrica. Mas ainda assim, quando a gente olha para a questão de modelagem de negócio, muitos dos geradores de resíduo, ou seja, do potencial de produzir biogás, eles não possuem demanda térmica ou não possuem demanda por biometano. Isso quer dizer o quê? Que esses modelos de negócio vão continuar gerando energia elétrica para a venda dessa energia elétrica ou para o alto consumo dessa energia elétrica. Então, acho que isso daqui não deve mudar muito. Obviamente, a gente vai ter ainda um aumento do biometano, até porque é uma tendência, né? Quando a gente olha o que acontece no mercado brasileiro, é um reflexo do que acontece no mercado internacional. Então, a gente está vendo essas conversões das plantas de biogás que geram energia elétrica para gerar biometano, e algo que aconteceu nesses últimos anos foram plantas que já nasceram na concepção de produção de biometano. Agora vamos olhar um pouco para a questão de plantas de biogás por fonte de substrato. Tá? Quando eu olho para isso, a gente está vendo aqui o quê? 78% das plantas estão dentro da agropecuária, 12% dentro da indústria e 10% dentro do saneamento. Ricardo, você acha que isso deve mudar? Eu acho que isso não deve mudar por uma questão de desenvolvimento do setor. A gente não vai ter um número de cidades aumentando no Brasil, nem a população crescendo na mesma velocidade que a indústria e o agronegócio cresce. Então, entendo que a gente vai ter um aumento, principalmente no volume de biogás produzido no saneamento, porque novos aterros devem surgir do ponto de vista de produção de biogás, produção de biometano. Os aterros principalmente de pequeno porte, tá? E médio porte. Do ponto de vista da indústria, do agro, é uma vocação do Brasil, né? Então é natural que esses dois setores continuem crescendo e se desenvolvendo. Olhando agora mais a fundo dentro desses substratos, quando a gente fala da agropecuária, prevalece esses empreendimentos de pequeno porte, apesar de que quando a gente fala de uma suinocultura, uma bovinocultura, a gente vai ter empreendimentos de pequeno, médio, grande porte. A gente está olhando aqui para o volume de biogás produzido, tá? É um setor que cresceu 17% e tem como prioritário empreendimentos de geração de energia elétrica. Um pouco sobre o que eu comentei com vocês, de você não ter a demanda tão estruturada ou em escala para a produção de biometano, ou ainda para a geração de energia térmica dentro desses produtores de animais, tá? E ainda mais se tratando da região do Centro-Oeste, aqui no Sul. Talvez você tenha uma demanda pontual em alguns meses por calor, mas não é um negócio tão frequente. Então, esses modelos de negócio são mais orientados para a geração de energia elétrica, onde você consegue exportar essa energia e comercializá-la dentro de um modelo de geração distribuída, assim pode-se dizer, tá? Olhando para as indústrias, a gente bate o número de 100 plantas de biogás dentro das indústrias. É um setor que cresceu 23% em 2022 e os estabelecimentos são, em média, de médio porte.
Algo que é bem interessante quando a gente olha para as plantas industriais de biogás, né, assim, dentro das indústrias de biogás, que elas têm uma aplicação energética um pouco mais diversificada. Então, algumas vão gerar energia elétrica, outras, a grande maioria, vai gerar energia térmica, e a gente começou a ver um movimento de biometano, principalmente nas indústrias de cerveja e bebidas, mas também agora dentro dos abatedouros, os frigoríficos. Natural que algumas dessas plantas elas usem o biogás para mais de uma aplicação. Isso quer dizer o quê? Gerar energia elétrica ou gerar energia térmica para queima de caldeiras, para aquecimento de água, enfim, ou ainda para gerar biometano. Natural que possa acontecer duas ou mais aplicações do biogás. E algo bem interessante que aconteceu nesse ano do Panorama do Biogás, no último vídeo, no vídeo que eu fiz no ano passado do Panorama, é que eu comentei que possivelmente esse ano a gente teria uma citação, uma menção da questão do sul, né? E assim, de fato a gente teve, né? Então 57% da produção de biogás por indústria se deram no setor sucroenergético e é uma vocação desse setor que esse biogás seja utilizado para a produção de biometano, por aquelas questões estratégicas que eu acabei de comentar com vocês. E aí a gente entra em saneamento, né? Quando a gente está olhando para saneamento, a gente está olhando para empreendimentos de grande porte, dadas as escalas dos aterros sanitários que a gente tem no Brasil, e por uma questão de desenvolvimento, estratégia dos investidores, eles focaram nos aterros de grande porte, de grandes cidades, e esses aterros hoje são muito orientados ainda para a geração de energia elétrica, mas já começou uma corrida de conversão desses aterros para a geração de biometano, principalmente pensando na expansão de novas células, do aumento da produção de biogás. Também foi um setor que cresceu 23%, um setor que cresceu bastante, que eu particularmente acho que deve acontecer nos próximos anos, a gente começar a ver esses aterros de pequeno, médio porte, cidades a partir de 200 mil habitantes, começar a produzir energia elétrica. O que acontece dentro do modelo de negócio de aterro sanitário, que hoje até 5 mega, 4 mega, esses aterros são orientados para geração de energia elétrica. A gente está falando aqui de aterros de cidades entre 200 a 600 mil habitantes. Acima disso, esses aterros já são orientados para a produção de biometano, que é onde tem maior receita, maior lucratividade. Obviamente, quando a gente olha para qualquer empreendimento de biogás, seja um aterro, seja uma planta de biogás com biodigestor, a gente está olhando para 4 elementos na construção do modelo de negócio, tá? Que determinam essa aplicação do biogás. A primeira é a disponibilidade do resíduo, a segunda, disponibilidade de tecnologia para para transformar esse resíduo em biogás, a terceira, demanda de energia. Nada adianta eu ter o biogás e não ter demanda por energia elétrica, térmica e biometano. E por último, a aplicação do digestado, se for um biodigestor assim. E agora, eu que te pergunto, ainda vale a pena investir em biogás em 2023? Para mim, vale a pena. Eu vou continuar aqui compartilhando conhecimento, informação com vocês dentro dos meus canais. E deixa aqui nos comentários qual que é a tua impressão sobre o mercado de biogás e biometano em 2023 aí na tua região, aí dentro do teu estado. Como é que ele tem se desenvolvido? E dúvidas, eventuais comentários, por favor, deixa aqui. Vai ser um prazer responder cada um de vocês. E caso você tenha uma oportunidade, um projeto, precise de ajuda para destravar ele, entre em contato com a gente. Um abraço e até o próximo vídeo.